Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 56, número 30, a Gênesis capítulo 2. Então nós já estamos encerrando esse tema, e o próximo tema vai ser a visão de Deus. No entanto, lá na identificação do vídeo, eu vou colocar o tema A Visão de Deus e não a providência, porque é um trechinho bem pequenininho, então eu vou colocar depois a visão de Deus, que nós vamos dar sequência. Então Kardec continua dizendo assim: diante desses problemas insondáveis, porque de fato eu vou permanecer neutro nessa colocação de Kardec aqui, por exemplo, diante desses problemas insondáveis. Eu não creio que seja problemas. Eu não creio que seja problemas, igual Kardec disse aqui. É lógico que nós respeitamos Kardec. Eu não abro mão de Kardec de jeito nenhum. Mas creio eu que ele usou esse termo por falta de outros termos. A verdade é essa. Eu penso assim, que por falta de conhecimento dos desígnios das leis de Deus, por falta de conhecimento da natureza de Deus, você entendeu? É que muitos pontos ainda permanecem insondáveis. Porque se nós pararmos para analisar a questão de número 29, da 28 a 29, existem muitos pontos que são, de fato, insondáveis. Mas por que são insondáveis? Por causa da nossa parca evolução. Nós ainda não possuímos capacidade suficiente para entender os desígnios de Deus. Então, foi onde Kardec aqui ele usou esse termo. Diante desses problemas, não existe problemas nenhum, mas ele teve que usar dessa forma. Diante desses problemas insondáveis, ele podia ter colocado assim, não interferindo, é lógico. Diante desses fatos insondáveis, porque são todos fatos que, de acordo com o nosso nível evolutivo, não temos capacidade de entender esses fatos insondáveis. Então eu vou empregar esse termo, olha só. Diante desses fatos insondáveis, eu penso que fatos fica mais apropriado do que problemas, porque eu principalmente não vi problema nenhum. Eu vi, sim, na questão de número 29, eu vi fatos insondáveis, que eu penso que a humanidade toda
aqui na Terra, nós nos encontramos no ano de 2023, eu penso que só daqui, lá pelo ano de 2300, 2400, mais ou menos, é que a humanidade vai conseguir desbravar 0,5% a mais além do que já está aqui. Então, diante desses fatos insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Olha só, cumpre que a nossa razão se humilhe, né? Que de fato cumpre realmente que a nossa razão se humilhe numa questão de humildade, de resignação, de aceitação do magnânimo, da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Deus existe. Crendo ou não as pessoas. Até porque nós já dissemos nos vídeos anteriores, Deus é imparcial. Deus é incondicional. Eu não creio em Deus. Problema da pessoa que disser isso. Eu creio em Deus. Bom para a pessoa que disse isso. Mas isso não foi bom e nem ruim para Deus. Porque ele é inatingível, né? Então, Kardec continua assim: Deus existe. Disso não poderemos duvidar. Deus existe. Disso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Atributos de Deus. É infinitamente justo e bom. É infinitamente. Olha como Kardec é sábio. É infinitamente bom, justo e sábio. Porque os atributos de Deus, todos eles são infinitos. Então, justo é infinito. Bom é infinito. Não existe meio termo. Ah, Deus é mais ou menos bom. Não existe isso, não. Deus é mais ou menos justo. Não existe isso, não. Isso aqui não é o Deus de Dante, não. Não vou falar nada de Deus de Dante mais, não, porque estou cansado. A hora que chegar nos capítulos lá na frente, nós vamos ter que falar tanto desse Deus de Dante que eu estou até... a minha coluna está até doendo. Minha coluna até dói com antecedência. Então, é infinitamente justo e bom. Porque nós sabemos que os atributos de Deus são infinitos tanto quanto Ele. Então, se justo e bom são atributos de Deus, é infinito tanto quanto Ele. Então, vai falar para mim, você está querendo que eu desencarne você, para você depois voltar na condição de uma tanajura? Porque é assim, sabe? As formigas, elas que desencarnam, depois elas reencarnam no corpinho de uma tanajura. É a evolução, né? Essa, a sua essência, justo e bom. Essa, a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. A
tudo se estende à sua solicitude, à sua providência, né? A tudo se estende os teus atributos, as tuas leis, o teu amor, a tudo. No universo, nos universos, em todas as dimensões, por toda a eternidade, infinitamente. Estende a tua solicitude. Ampara todos. Ampara a todos, sem distinção. Quando eu digo sem distinção, é porque para Deus todos nós somos iguais. Não existe um melhor que o outro. Como nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui em outros vídeos, para Deus, Jesus e nós temos o mesmo valor. Você acha que Deus passa a mão na cabecinha de Jesus? E não passa na nossa? O amor dele é incondicional. Ele não exige nada de ninguém, não cobra nada de ninguém. É o amor incondicional. Então, existe a desigualdade entre nós aqui. Porque você sabe que entre nós e Jesus existe uma desigualdade evolutiva imensa. Entre nós e Dr. Bezerra de Menezes, entre nós e o professor Eurico Barçanufo, existe uma desigualdade imensa. E por aí em diante. Compreendemo-lo. Só o nosso bem. Portanto, pode ele querer. Só o nosso bem. Pode ele querer. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Deus não quer o nosso mal. Ele só quer o nosso bem. Por isso que ele condiciona meios para que todos nós venhamos a galgar a estrada simbólica a escada simbólica de Jacó. Donde se segue que devemos confiar nele. Devemos confiar nele. Enquanto o Deus de Dante, você já não pode confiar nele, porque ele é maquiavélico, né? É o essencial. Devemos confiar nele. É o essencial. Quanto ao mais, olha só para você ver aqui, ó. Olha aqui um sentido duplo. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. O que Kardec está querendo dizer com isso? Olha só, quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornados dignos de o compreender. Isso significa que, de fato, Deus
realmente, vamos dizer que os atributos de Deus realmente são insondáveis. Nós não conhecemos todos os atributos de Deus. Nós não conhecemos Deus. No nível que nós nos encontramos, nós não conhecemos Deus. Pois nós não conhecemos nem a nós mesmos. Agora, os espíritos luminares, esses conhecem os atributos de Deus limitado. Jesus conhece os atributos de Deus limitado. Porque ninguém o conhece plenamente, na totalidade. Então, olha só para você ver. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Um dia, nós temos que entender que nós compreendemos Deus um pouquinho através do nosso, assim, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Nós buscamos aquele Deus maquiavélico também. É o mercenarismo, é a troca, né? Vamos usar uma palavra mais apropriada. Nós procuramos barganhar com Deus. Mas só que isso é relativo e é complexo, porque ninguém logra êxito nesta barganha. O mais, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo conhece muito mais os atributos de Deus do que nós. É óbvio que se procurarmos Deus com os olhos da alma, é óbvio que nós vamos conseguir, assim, muito superficialmente, enxergá-lo, ouvi-lo, entrando em contato com ele. Mas com os olhos da alma, porque com os olhos da matéria, nós não conseguimos. Mas, de acordo com o que Kardec está dizendo aqui, quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Significa que um dia nós vamos conhecê-lo do tanto quanto Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje o conhece. Que também nosso Senhor Jesus Cristo o conhece limitado. Um dia nós vamos conhecê-lo muito mais que nosso Senhor Jesus Cristo hoje o conhece. Mas só que o dia que nós chegarmos nessa posição, nosso Senhor Jesus Cristo vai estar milhões de anos-luz à nossa frente. E assim sucessivamente se faz a evolução. Nós não podemos deixar de acreditar em Deus, em Jesus. Nós não podemos deixar de acreditar
na sua providência. Porque a sua providência, ela não falha. A providência de Deus divina não falha. Não nos deixa órfãos, abandonados. A providência divina não nos deixa abandonados. Mas como nós já tratamos em outros vídeos, é preciso o nosso esforço, é preciso a nossa fé, a nossa boa vontade, é preciso fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, não logramos êxito, não logramos aquilo que buscamos. Então, é dessa forma. Por isso que Kardec disse, aqui no final, tenhamos tornado dignos de o compreender. De o compreender. Então, eu disse no início desse vídeo que nós íamos já passar para o próximo tema, que é a visão de Deus, mas nós vamos passar já direto para o final agora, vamos encerrar esse vídeo. E depois nós vamos iniciar o próximo tema, a visão de Deus.